Treinamento avançado do SINGEM, Sistema Integrado de Gestão Empresarial, Módulo de Cadastramento. O SINGEM é um aplicativo Windows semelhante ao Word, Excel, Access, e o mesmo se divide em módulos que são eles: cadastramento, comercial, administrativo e financeiro. O SINGEM possui cadastros, tabela de preços, pedido de compras, pedido de vendas, que seria uma pré-venda, conferência, vendas, inventário de estoque, contas a pagar, contas a receber, contratos, previsões de despesas e fechamento de caixa. Na ferramenta Cadastros, encontramos cadastro dos clientes, fornecedores, produtos, serviços, vendedores, operações financeiras, conta corrente interna, plano de contas e tipos de recebimentos. Voltando para o cadastro de cliente, no cadastro de cliente existe uma barra de navegação onde eu possa navegar entre os clientes já cadastrados, como o último registro, o primeiro registro, próximo registro e o registro anterior. Do lado direito existe uma barra de localização que, como padrão, ele aparece por código, que pode ser alternado clicando com o mouse sobre o mesmo. Então eu posso localizar por código, posso localizar pelo nome do cliente, que seria o nome do cliente ou a razão social, pelo nome fantasia, pelo número do telefone do mesmo, pelo CNPJ ou CPF, pela inscrição, e o mesmo retorna para o código do cliente. Temos uma barra de movimentação no qual existem 5 ferramentas que é denominado como padrão do sistema, ou seja, nós encontraremos em quase toda parte do sistema. Essas 5 ferramentas, ela é formada pelo sinal de mais, onde eu posso adicionar um registro novo, ou seja, onde eu posso adicionar um cliente novo. O sinal de menos, que eu posso excluir o registro que está sendo visualizado, desde que o mesmo não possua nenhum tipo de movimentação. Posso editar o registro, ou seja, alterar qualquer campo. Posso gravar o registro que está sendo visualizado ou posso cancelar algum tipo de alteração que foi feito no momento. As demais ferramentas são específicas do próprio cadastro de clientes, como, por exemplo, eu tenho o acompanhamento do cliente. O acompanhamento do cliente é muito utilizado pelas empresas que querem monitorar todas as visitas que foram relatadas num determinado período para determinado cliente. Por exemplo, foi-se agendado no dia 5/2/2013, das 8 até as 10 horas da manhã, uma visita técnica com este determinado cliente, da visita justamente com o contato Marcondes, e mostra a auditoria, ou seja, a pessoa, o usuário do sistema, que porventura fez esse agendamento. O mesmo possui um relatório, esse relatório eu posso tirar por período, e o mesmo mostrará todo o histórico de visita que foi prestado num determinado período para este cliente. Bom, a próxima ferramenta seria a ferramenta que eu posso inativar o cliente. Quando eu pressionar essa ferramenta, o mesmo abre uma legenda informando que o cliente foi inativado ou se ele foi ativado. Logicamente, a forma de visualização, se o cliente foi ativado ou não, ele mostra na parte de informações avançadas, onde tem um checkbox de inativo. Inativo, ele vai ficar logicamente marcado. Caso eu queira ativar, ele vai desmarcar a ferramenta de inativo.
existe uma ferramenta de outros contatos e da foto do cliente, que mais na frente eu irei mostrar o funcionamento de cada uma delas. Bom, o cliente ele possui o código, o nome do cliente ou a razão social, o nome fantasia, o contato principal. Esse contato principal ele é cadastrado na ferramenta de outros contatos, no qual, quando a gente acessa, o sistema disponibiliza cadastro de até 99 contatos, onde o mesmo mostra o código, o nome do contato, o departamento que o mesmo faz parte, o telefone pessoal dele, o e-mail pessoal, a data de aniversário e um campo de observações. Se eu quiser fixar o contato principal, basta eu clicar 2 vezes naquele que eu queira designar como meu contato principal. Exemplo, existe aqui o Henrique como contato principal. Se o meu contato principal fosse a Maria, eu clicaria 2 vezes sobre o nome Maria e o mesmo mostraria como contato principal. A unidade federativa, existe um combo box mostrando todas as unidades federativas. O tipo, o tipo é justamente para que nós informemos se ele é J de pessoa jurídica ou se ele é F de pessoa física, para que o mesmo possa habilitar o campo para CNPJ ou CPF. O CEP, que você pode fazer a busca do endereço do cliente através da consulta do CEP, pelo banco de dados dos Correios, endereço, bairro, cidade, e existe até o combo box que ele mostra todas as cidades referentes àquela unidade federativa, ponto de referência, fones, cabe mais de um número, fax, o grupo do cliente, ou seja, existe um combo box que ele lista todos os grupos do cliente. Obviamente, esse grupo ele é cadastrado nessa ferramenta que é designada de cadastro de grupo de clientes. Bom, o grupo de clientes serve para agrupar vários clientes denominados a um determinado grupo. Por exemplo, todos os meus clientes de oficina, todos os meus clientes de sistemas, de revenda, de indústria, de ensino, para que mais lá frente ele possa te informar através de relatórios, por exemplo, um relatório de vendas de um determinado grupo, a quanto eu vendi para todos os meus clientes do grupo de ensino, do grupo de revendas. Serve também para tirar relatórios de listagem de clientes separados por um determinado grupo. Tem um campo de e-mail. Esse campo de e-mail ele é obrigatório no sistema, porque quando se emite uma nota fiscal eletrônica para o cliente, automaticamente o sistema envia o espelho do DANF para o cliente e também o XML, o PROC XML para o cliente. Existe um campo de isento. Esse campo, na verdade, não é o campo de isento, é o campo de inscrição. Quando este campo não é preenchido, ou seja, o cliente não possui uma inscrição estadual, preenche com o nome de isento. Ele não pode ficar em branco por conta da nota fiscal eletrônica. Então, pressionando a letra I, digitando a letra I, o mesmo já assume o nome isento. A data do cadastro, essa data, como default no sistema, ele é uma data automática, mas pode-se também trabalhar com ela manual. Tipo de recebimento, todo cliente eu posso predeterminar um tipo de recebimento, ou seja, eu posso pré-estabelecer a forma de recebimento que ele mais trabalha. Campo de observações. O campo de observações 1, essa observação ele sai na nota fiscal eletrônica. O campo de observações 2 é um campo de observação interno. O responsável pelo cadastro, ou seja, o usuário que logou o sistema e fez o cadastro deste cliente, que seria este usuário que eu estou mostrando para vocês agora no momento. Endereço de cobrança. O endereço de cobrança serve para enviar para o cliente as correspondências designadas de cobrança. Exemplo, um boleto bancário. E o preenchimento do endereço de cobrança
só se faz necessário quando o endereço é diferente do endereço principal da empresa. Caso contrário, o sistema já preenche automaticamente este endereço. Iremos agora para a parte de informações avançadas do cliente. Informações avançadas, nós temos informações comerciais e financeiras, como o limite de crédito pré-estabelecido para este cliente, a última venda que foi pré-estabelecida para ele, o débito total em aberto e o limite disponível, que seria o limite menos o débito. Existe uma classe, essa classe ele vai dar um histórico, ele vai dar um parecer do cliente se ele é um bom pagador ou não. E essa classe ela é gerada numa rotina chamada criar classe dos clientes. Ao pressionar e o sistema responder dando como o processo realizado, ele automaticamente vai classificar e, como estamos vendo aqui a legenda, se esse cliente tivesse a letra N, significaria que ele não há recebimento para ele. Se ele fosse um cliente A, é um cliente que atrasa até 5 dias. Um cliente B é um cliente que atrasa entre 5 e 15 dias. C, entre 15 e 35. E D é um cliente que atrasa 35 ou mais dias. Temos uma taxa de juros ao mês. Essa taxa de juros ao mês, ela ela que é o responsável pelos juros de mora cobrado, que vem especificado no boleto bancário. Ou seja, usando como exemplo 10% ao mês, ele divide por 30 e vai obter os juros de mora diário. No sistema existe uma tabela de preço, né, pré-determinado para que a gente possa apontar para determinado cliente. A tabela 00 é a tabela padrão do sistema. Como o sistema possui 2 modelos de tabela de preço, a que está configurada atualmente no sistema é a tabela de preço modelo 1, que já vem como padrão no sistema. E essa tabela de preço modelo 1, ela tem, além do preço padrão, ela tem mais 6 preços que eu possa trabalhar em cima dela. Eu tenho um campo de condições especiais, que é uma tabela de preço específica para determinado cliente. Por exemplo, nesse cliente, eu pré-estabeleci uma tabela para ele de alguns produtos, como o código do produto, a descrição, o preço, a quantidade e o período. O campo quantidade e período não é um campo obrigatório. Ou seja, se o mesmo não tiver preenchido, significa que qualquer quantidade desse produto será atribuído o preço que está sendo visualizado no momento. No segundo exemplo, significa o quê? Já que eu preenchi uma quantidade de 50, significa que o preço que está sendo visualizado no momento só irá ser atribuído na hora da venda se eu vender a quantidade que está especificada ou superior à mesma. Temos o campo de plano de contas para que eu possa informar o plano de contas utilizado para o cadastro do cliente, no qual o plano de contas que está sendo apontado é um plano de contas do ativo, que seria créditos. Ou seja, não tem como errar, o sistema já informa qual seria o plano de contas específico do cliente. Frete, posso atribuir qual é o frete, como seria o frete desse cliente, se seria CIF ou FOB. Né? Posso pré-determinar a transportadora que esse cliente dá preferência. Tenho o vendedor 1 fixo no cadastro desse cliente, como uma forma de eu ganhar tempo na hora que eu for formalizar determinada venda para ele. Temos um vendedor 2 junto com sua comissão, caso o cliente utilize uma forma de comissionamento que mais de um vendedor seja comissionado. Eu tenho um campo de objetivo, né? Esse campo de objetivo é a quantidade de dias que eu pré-estabeleci para fazer a entrega do determinado produto, ou seja, da venda desse determinado cliente.
Temos o cadastro de área. O cadastro de área serve justamente para que possamos criar o relatório de carregamento dividido por áreas. Temos um campo do portador, o qual eu posso já atribuir ao cliente qual seria o portador que trataria as formas de envio de cobrança para esse determinado cliente, como, por exemplo, a emissão de um boleto, a cobrança automática que, porventura, venha a ser formalizado no sistema para determinado cliente. Data de recadastramento, a inscrição municipal, a meta que nós atribuímos para que a nossa empresa possa atingir ou não naquele determinado cliente, o valor do contrato, né? Ou seja, o sistema ele não só permite você comercializar, fazer venda de produtos, ele permite também que você trabalhe com vendas de serviços e até mesmo prestação de serviço como um contrato, um fechamento de um contrato. Então eu posso pré-estabelecer aqui que eu fechei um contrato com um valor de R$10.000, que esse contrato está iniciando hoje, né, e terminará no dia 12/4/2014. Ou seja, acabei de fazer um contrato de 1 ano. Eu não sei se vocês observaram, mas quando a gente preenche a data final do contrato, o mesmo replica para a data de recadastramento. Por quê? Porque é uma forma de você monitorar através de um relatório que existe no cadastro justamente do cliente, que ele faz a listagem de todos os clientes que estão prestes a ser recadastrados. A data de aniversário da empresa, né, fundação da empresa, o código do país, esse código do país é exigido quando você emite uma nota fiscal eletrônica e o nome do país que o cliente faz parte. Em seguida eu tenho 4 checkbox. O primeiro checkbox que indica que é um consumidor final, ou seja, o cliente que é consumidor final, ele tem um impacto se caso a empresa emitir uma nota fiscal eletrônica emitir uma nota para esse cliente, no qual seja vendido algum produto com ICMS substituto, cujo mesmo incida o IPI. Se caso acontecer, ou seja, se eu vender um produto substituto e o mesmo tem a cobrança do IPI, o IPI ele vai entrar no cálculo do valor do ICMS substituto. Temos o checkbox IS, ou seja, eu estou informando, se ele tiver marcado, eu estou informando que se por um acaso eu vender produtos e nesse mesmo produto, nessa mesma venda, tiver produto com substituição tributária, o mesmo está passando para o cliente o valor do ICMS substituto, né? Temos o checkbox de inativar o cliente, que eu já tinha falado anteriormente, que basta a gente executar a ferramenta inativar cliente, o mesmo ele vai mostrar que o cliente está inativado com sucesso, logo o inativo vai ficar marcado. Caso contrário, ele desmarca e avisa que o cliente está ativado com sucesso. Eu tenho o checkbox também de mala direta. O mesmo já está dizendo, ele vai habilitar se futuramente eu enviar alguma mala direta para esse determinado cliente, ou posso também mandar uma mala direta por e-mail. Então ele vai fazer um filtro só daqueles clientes que tenha a mala direta marcada juntamente com a data de aniversário. Bom, temos a foto, né, do cliente, né? Essa foto do cliente eu posso estampar a foto de um cliente, eu posso estampar como é que eu posso dizer? A logomarca que representa a empresa. Do lado direito eu tenho os recebimentos possíveis, que é uma tabela que eu posso atribuir quais são as formas de recebimento para esse determinado cliente. É uma forma segura de eu
monitorar as formas ou atribuir as formas de recebimento para este cliente. Essa forma de recebimento, ele vai impossibilitar de eu tentar vender para este cliente diferente do que acabei de ser visualizado, ou seja, diferente do que eu acabei de cadastrá-lo. Bom, nós iremos agora para o endereço de entrega. O endereço de entrega são endereços diferentes, outros endereços, outros locais diferentes do endereço de entrega padrão, que seria o principal da empresa. Ou seja, pode ser que eu tenha uma central, né, no qual eu faço pedido para várias filiais, e eu faço um único pedido e automaticamente eu peço para entregar nos locais diferentes do padrão. Bom, a guia de previsão de vendas é justamente onde eu posso predeterminar uma meta em quantidade, uma meta de quantidade por produto, que é um pouco diferente da meta em valor, ou seja, que eu pré-estabeleci uma meta em valor para tentar atingir para este cliente. Já na previsão de vendas eu posso atribuir metas em quantidade de produtos, ou seja, aí eu estou dando um exemplo de quê? De tentar vender para este cliente uma quantidade de 5.000 canetas esferográficas. Isso aí, dependendo da empresa, ele pode considerar que isso aí seja mensal, trimestral, semestral, semanal. Depende da política da empresa que quer utilizar esse determinado procedimento, esse determinado... Bom, e o mesmo ele pode ser monitorado num relatório, que seria relatórios comerciais, vendas, previsão, realizado, que mais na frente, mais adiante, nós iremos conhecê-los. Bom, e para finalizar o treinamento em cadastro de clientes, eu preciso mostrar para vocês os relatórios existentes. Então, o primeiro relatório são os clientes individuais, ou seja, ele vai mostrar o cliente que está sendo visualizado no momento. Então, é um cadastro de relatório, é um relatório de cadastro individual do cliente. Então, ele mostra os dados do cliente. Se o cliente tiver, como é que se diz, uma condição especial, ou seja, como esse tem uma condição especial, ele mostrará justamente neste relatório, como caneta esferográfica e esse estojo de caneta esferográfica. Temos um relatório que mostra todos os clientes, que ele pode ser visualizado separando por status de inativo, de pessoas físicas, jurídicas ou todos. Posso escolher, posso filtrar uma unidade federativa, ou posso separá-los por grupo de clientes, o qual eu tinha falado anteriormente. Então, eu estou executando a função de todos, ele mostrará o código, a razão social, o nome fantasia, o número do telefone, a última venda realizada para os clientes, CNPJ ou CPF, o RG ou a inscrição. O terceiro relatório seria o relatório de aniversariantes ou mala direta. Tá? Ao executá-lo, ele abre o parâmetro no qual a gente vai informar qual seria o período dos aniversariantes ou o período dos aniversariantes no qual eu quero emitir uma mala direta. Então, vamos pedir aqui do dia 1/1 até o final do ano. Aqui ele dá a opção de mala direta, né, ou os aniversariantes. Se eu pedir aniversariantes, ele vai listar para mim o relatório de todas as pessoas que estão fazendo aniversário neste período, desde que o mesmo seja preenchido a data de aniversário. Bom, tipo, posso escolher também, posso filtrar também a unidade federativa, o tipo se é pessoa física ou jurídica, e a unidade federativa. E posso também separar ele pelo grupo. Então vamos pedir a opção todos. Bom,
Mesmo com tantos clientes cadastrados, um único que tem a data de aniversário preenchido é esse que nós estamos visualizando, o cliente de número 4, com a data de aniversário 25/6. Como eu pedi o período de 1 ano, o mesmo está dentro de 1 ano. O próximo relatório seria o cadastro completo de clientes. Esse cadastro completo de clientes, ele atende a ordem que está sendo visualizado como busca. Se ele está por código, ele vai ordenar por código. Se ele tiver pelo nome, ele vai ordenar por ordem alfabética de nome. Então, executando, ele pegou por ordem de código. Cliente 01, cliente 02, cliente 04 e assim por diante. O cadastro completo de cliente, ele mostra os dados principais do cliente, como o endereço, né? Endereço, bairro, cidade, unidade federativa, CEP, fax, CNPJ, a inscrição, quem seria a pessoa de contato principal, o vendedor que está pré-definido para ele, a data de cadastro que foi realizado com o mesmo, as condições de pagamento do mesmo, o endereço de cobrança, mostra um pouco da área comercial, com a data da última venda que foi realizada para ele, o último valor dessa venda e o e-mail do mesmo. Bom, temos o cadastro de cliente separado por grupo, ou seja, grupo do cliente. Se eu pedir todos, ele vai separar por grupo. Por exemplo, todos os meus clientes do grupo de oficina. Então ele mostra todos os clientes do grupo de oficina, mostrando o cadastro completo, igual ao anterior, sendo separado por grupo. Depois eu tenho aqui o grupo de consumidores e assim por diante. Temos o relatório de clientes por data de cadastro, ou seja, esta data que vocês estão vendo. Eu quero saber todos os meus clientes que foram cadastrados do início do ano até hoje. E ele dá a opção também de você separar por vendedor. No caso, vou escolher para todos os vendedores. Então, num período pré-determinado, o único cliente que tem uma data de cadastro é o Valdemir Araújo. No caso, é o cliente de código 0010. Bom, temos um relatório que ele separa todos os clientes por cidade ou bairro, ou a junção dos dois. Tem um tipo de relatório completo ou sintético. Vamos pedir aqui o sintético. Posso escolher uma unidade federativa. Posso escolher uma unidade federativa. Posso escolher uma cidade. No caso, vamos escolher aqui Recife. Posso escolher um bairro do Recife. No caso, aqui tem Boa Viagem. Posso também filtrar por grupo, pelo grupo do cliente. E posso filtrar se eu quero um vendedor ou não. Ao executar, o mesmo vai mostrar o relatório, mostrando a cidade e o bairro que eu acabei de escolher. Então, dentro do bairro de Boa Viagem, existe o código do cliente, existe o cliente de código 1 e o cliente de código 2, no qual ele mostra a razão social, nome e fantasia, a pessoa de contato e o fone. Bom, temos um relatório com data de recadastramento. Ao executar esse relatório, ele não vai pedir data, simplesmente ele vai considerar a data de hoje. Logicamente, se ele pedir a data de hoje, ele vai mostrar nesse relatório todos os clientes de hoje para trás que estiverem com a data de recadastramento preenchido. Vamos ver se existe algum cliente com a data de recadastramento pendente. Pronto, existe aqui esse cliente de número 0004. Segundo a informação, o final do contrato dele é dia 31/12/2009, ou seja, ele está dentro do prazo pré-determinado, ou seja, se eu pedir todos os clientes com a data de hoje para trás, 2009 vai estar dentro dela. A listagem de todos os clientes que foram bloqueados. Esses bloqueios não seriam o bloqueio dos clientes inativos. Além dos inativos, existem aqueles clientes que estão acima do limite dele, acima do limite de crédito, e aqueles clientes que estão com débito, ou seja, com títulos vencidos. Então, ao executar as condições, no caso, ao executar
os clientes bloqueados, o mesmo ele lista o cliente mostrando o código, o nome do cliente, o telefone para contato, CNPJ, CPF, o limite pré-estabelecido para o mesmo e o motivo do cancelamento, né? No caso, o motivo do bloqueio. Então, primeiro cliente está acima do limite, tem cliente que está com vários títulos em aberto, vencido, e por aí segue. Bom, quero listar todos os clientes com as condições especiais. Então, quando eu peço para listar os clientes com as condições especiais, ele separa por cliente, né? Dá a entender que ele é ordenado por ordem alfabética, né? Por exemplo, aqui o cliente de código 8, por ordem alfabética ele vem antes do código 1, e assim sucessivamente. Ele mostra o cliente e todos os produtos que fazem parte das condições especiais do mesmo. E essas condições especiais, só para relembrar, ele é cadastrado num cliente, na parte de informações avançadas, no grid chamado condições especiais. E por fim, nós podemos exportar todos os clientes para um arquivo em TXT. Esse arquivo ele vai salvar dentro do diretório onde se encontra o executável do nosso sistema, que geralmente é dentro de um diretório chamado sistemas. Iremos agora para o cadastro de fornecedores. Bom, o cadastro de fornecedores, seguindo aquela mesma história do cadastro de cliente, nós temos uma barra de navegação, uma barra de localização, no qual o padrão está sendo como código, depois pela razão social, né? Pelo nome fantasia, pelo número do telefone, pelo CNPJ ou CPF, pela inscrição do mesmo, voltando para o código. Como eu tinha frisado anteriormente, em quase toda a parte do sistema nós iríamos encontrar a barra de movimentação com as principais ferramentas, que seria o sinal de mais para adicionar, o sinal de excluir, no caso o fornecedor, no caso aqui seria o fornecedor, desde que o mesmo também não tenha nenhum tipo de movimentação, editar um registro, gravar o registro ou cancelar, porventura, uma alteração. Bom, o cadastro de fornecedor é formado pelo código, né? Pela razão social do fornecedor, pelo nome fantasia, pelo tipo, se é pessoa física ou jurídica, ou seja, J para habilitar o campo para CNPJ, ou F para habilitar o campo para CPF. Existem os contatos do fornecedor. Esse contato pode ser cadastrado no cadastro de outros contatos, que cabe até 99 fornecedores, né? Como vocês estão vendo aqui, o código ele é alimentado com 2 casas, sendo assim, ele cabe até 99. Onde eu posso informar o nome do meu contato, a função daquele funcionário deste determinado contato, o fone, o e-mail do mesmo e a data de aniversário. Se eu quiser cadastrar um contato novo, basta eu adicionar, eu vou usar como exemplo aqui o meu nome, Valdemir Araújo, função, vendas, meu fone, um e-mail, porventura, valdemir@conquest.com.br, a data de aniversário, salvo, e se eu predeterminar que o Valdemir seja o meu contato principal, eu clico 2 vezes e o mesmo vai para o campo de contato, sendo o contato principal. O endereço, o código do país, né, que é exigido também pela Secretaria da Fazenda quando se emite uma nota fiscal de entrada, a unidade federativa, a cidade correspondente à unidade federativa, onde ambos mostram a listagem, né, através de um combo box. O bairro,
o CEP, o e-mail. Esse e-mail é muito importante porque nos servirá futuramente para emissão de um pedido de compra, por exemplo. Eu quero fazer uma cotação de algum tipo de produto que eu necessito na minha empresa. Eu posso enviar, formalizar esse pedido de compra e enviar para o e-mail do mesmo. Telefone, fax, o responsável pelo cadastro do fornecedor, que seria o login, que seria o usuário, né? A descrição de um grupo, né? A descrição de um grupo do fornecedor, que segue aquele mesmo caso da descrição do grupo do cliente. Então, é muito similar. Eu tenho uma listagem aqui, por exemplo, fornecedores de software, fornecedores de alimentos, de bebidas. Caso eu queira cadastrar um novo, eu venho no cadastro de grupo, que fica ao lado nessa ferramenta, e posso cadastrar com o sinal de mais. Posso pré-estabelecer o tipo de recebimento deste fornecedor, né? Puxando da listagem do cadastro de recebimentos. A inscrição do mesmo, o plano de contas que se enquadra ao fornecedor, que seria obrigações comerciais, que é uma conta do passivo, um campo de observações e se ele é um fornecedor ou um fabricante. Do lado direito, eu posso informar todos os produtos que são vendidos deste fornecedor com a nossa empresa. Então, seria a listagem de todos os produtos vendidos por este fornecedor. Abaixo eu tenho uma forma de navegação também, em forma de grid, bem semelhante à barra de navegação. Iremos agora para o cadastro de produto. Bom, o cadastro de produto, nós podemos cadastrar o mesmo com a codificação automática ou manual. Antes de mostrar o mesmo, nós temos novamente uma barra de navegação, onde eu posso ir para o último, para o anterior, para o próximo, para o primeiro. Existe a barra de localização, como default também seria código. Lembrando que ele não só localiza pelo código, ele também organiza. Se eu quiser mudar a forma de localização do mesmo, eu clico com o ponteiro do mouse e ele muda para a descrição, que seria a descrição do produto. Anteriormente era o código, né? Eu posso localizar pela referência auxiliar, que seria essa referência, pelo código do fornecedor, pela localização deste produto no meu estoque, e ele retorna novamente para o código do produto. Na barra de movimentação já conhecemos as ferramentas de adição, que é para adicionar um registro novo, excluir um registro desde que o mesmo não tenha nenhuma movimentação. Posso editar um registro, ou seja, se eu quiser acrescentar alguma coisa, quiser mudar alguma coisa, e posso também desconsiderar uma alteração que porventura venha a acontecer. Bom, fora essas 5 ferramentas, eu tenho a fórmula de produção, né, que mais adiante nós iremos falar sobre ela, né, a fórmula de produção que o mesmo ele mostra, ele serve para aqueles tipos de cliente que trabalha, que seria indústria, né, no caso, uma fábrica de cosméticos, que ele precisa da quantidade certa de matéria-prima para poder formar o produto acabado. Então, antes de terminar este cadastro, né, eu irei falar um pouco mais sobre a fórmula de produção. Temos também a foto do produto, caneta esferográfica. Eu poderia muito bem vincular uma foto, vamos supor que isso aqui seja uma caneta. Então, está lá, caneta esferográfica. O mesmo irá mostrar a foto do produto. Existem alguns relatórios que no final também nós iremos falar um pouco sobre eles. Bom, ao cadastrar um produto novo, o mesmo pode atribuir o código automático até 15 caracteres, que isso seria predeterminado numa função que existe na parte interna do sistema, ou eu posso atribuir o código livre, ou seja, eu posso trabalhar com alfanumérico, posso cadastrar o código do produto do meu fornecedor e assim sucessivamente. Em seguida eu tenho a descrição do produto, quem seria o fabricante é único,
ou fornecedor de maior fornecimento, né? Ou seja, como eu não posso atribuir mais de um fornecedor ao mesmo produto, nesse caso, eu posso apontar aquele fornecedor de maior potência para minha empresa. O grupo do produto, né? Ou seja, caneta esferográfica pertence a um grupo de material de escritório. Bom, se você não tiver o grupo do produto para aquele determinado produto, você pode cadastrar nesta ferramenta que se chama cadastro de grupos. Dentro desse cadastro de grupo, eu tenho também o supergrupo, onde eu posso vincular um grupo ao supergrupo. E o cadastro desse supergrupo, como mostra aqui no Combo Box, se não existir, você pode cadastrar nesta ferramenta de cadastro de supergrupos de produtos. Clicando aqui e adicionando na ferramenta que nós já conhecemos. Bom, do lado direito, em descrição do grupo, eu tenho 3 checkbox. O primeiro seria promoção. O checkbox de promoção, uma vez marcado, ele sempre irá vender pelo preço especial. O checkbox de tabela marcado significa que esse produto, ele tanto vai aparecer na minha tabela de preço, quanto ele vai ser, ele vai ser visualizado nas minhas pré-vendas, ou seja, no meu pedido de venda ou na minha venda. Resumindo, ele está apto para ser comercializado. Já o checkbox de incentivo serve para nós separarmos através de relatórios, que seriam relatórios fiscais, todos os produtos que mostra dentro do relatórios fiscais de PIS e COFINS. Por exemplo, vou separar aqui através de um período todos os produtos, ou seja, vou visualizar todos os produtos aí incentivados e os não incentivados. Por exemplo, não incentivados são aqueles que não estão com o checkbox incentivo marcado. Vamos tirar agora os incentivados. Relatório de PIS e COFINS de um determinado período. Bom, incentivados não tem nenhum. Porventura, não tem nenhum produto com um incentivo, checkbox incentivo marcado. O campo de referência auxiliar já está dizendo, vamos supor que eu compre essa mesma caneta de um outro fornecedor, ou que seja de um mesmo fornecedor, só que eu atribuí um código automático. Então eu vou utilizar aqui esse código de referência auxiliar, sendo dessa mesma caneta, o código desse fornecedor ou de outros fornecedores, separando sempre por uma barra, por um espaço, barra, espaço. Ou seja, vamos supor que esse código, esse produto 00001, eu compre a um fornecedor que ele está especificando como CAES05, né? No caso eu separo espaço, barra, espaço, para colocar uma segunda referência, vamos supor 0990, espaço, barra, espaço, 1235, ou seja, ele cabe mais de uma referência. Bom, o campo de ICMS, existe um combo box no qual ele mostra até 4 tabelas de ICMS diferenciado. Ou seja, se eu abrir o cadastro de ICMS, ele me mostra uma grade, né? Ele me mostra um subformulário, onde para cada estado eu posso cadastrar até 5 alíquotas, até 4 alíquotas diferenciadas. Por exemplo, eu sou de Pernambuco e no meu estabelecimento eu tenho produtos lá que ele utiliza a alíquota padrão, que é 17%, e eu tenho produtos que é isento, tenho produtos que podem ser produtos importados, por exemplo, que é 25%, posso ter na parte de tabacaria que seria 27% e assim por diante. E o cadastro dos demais estados é para justamente nós destacarmos a diferença de ICMS. Como, por exemplo, eu sou de Pernambuco e posso vender para Paraíba, para o Pará, para Minas Gerais, para o Maranhão, para Goiás e assim por diante.
que também eu posso ter até 4 alíquotas diferentes. Bom, depois eu tenho o cadastro do IVA, que é o imposto do valor agregado. Resumindo, é a substituição tributária, seguindo o mesmo formato que o cadastro do ICMS, sendo que aqui eu tenho até 25 IVA diferenciado, ou seja, comprovados que existe margem de agregação diferenciada. Então, se eu for no cadastro, eu tenho lá, por exemplo, para Pernambuco, o IVA 1 está especificando lá com o MVA, que é a margem do valor agregado, de 50%. Né? Aí eu tenho uma coluna com a redução, caso houver redução, e o ICMS interno. Então, isso se repete para o IVA 2 até o IVA 25. E para aqueles clientes que são isentos, né, que ele é do Simples, nós temos também 25 colunas para que nós possamos informar a alíquota interna. Por quê? Porque na hora que você emite uma nota fiscal, eu sendo do Simples, eu emitindo uma nota fiscal, para que seja calculado o ICMS, eu tenho que ter o ICMS interno do Estado, embora eu seja do Simples, ou seja, na nota eu vou destacar o ICMS zero, mas para se formalizar, ou seja, para a gente descobrir qual é o valor do ICMS substituto, eu preciso ter um fator, porque qualquer coisa que eu multiplique por zero sempre vai ser zero. Então, a única maneira de funcionar é eu preenchendo essas colunas, logicamente, com o Simples, ou seja, eu informo o ICMS local. Bom, tem um campo com a data da última compra, com a data da última compra, o valor do último preço de compra, a data da última venda. Eu tenho um campo para moeda estrangeira, ou seja, se eu trabalhar com conversão, né? Vamos supor aí, eu vendo o produto cobrando valor numa moeda estrangeira, exemplo dólar. Então, eu tenho que jogar um valor para poder fazer a conversão na moeda nacional, no caso seria o real. O custo, né, que é diferente do último preço, ou seja, o preço de custo, ele é calculado através de uma média aritmética e o mesmo ele entra os impostos atribuídos como, por exemplo, se tiver ICMS substituição, ele vai fazer o cálculo do custo médio, se tiver IPI, se tiver frete, então tudo isso vai englobar no cálculo do custo. Uma margem, né, que ele vai jogar em cima do preço de custo para descobrir o preço ideal. O valor do frete, eu posso pré-determinar o valor do frete para este produto. O preço de venda, o preço especial, a embalagem, ou seja, essa caneta vem dentro de uma caixa, ou seja, caixa com tantas unidades. É a especificação desse produto, da embalagem desse produto. O metro cúbico, no caso isso aí seria a cubagem, né? Por conta do transporte, a gente tem que saber o metro cúbico, tem que saber a cubagem do produto. A unidade de medida, se é quilo, grama, a quantidade que existe dentro de um volume. Vamos supor que eu seja uma distribuidora, eu vendo em grosso, né? No caso, eu vendo em atacado, então eu só vendo o produto fechado. Uma caixa grande com 100 caixinhas de caneta, cada uma delas possuindo 100. Então eu venho e coloco a quantidade de caixa que tem dentro do volume maior. O estoque mínimo, né, seria o estoque mínimo que eu devo ter na minha empresa para suprir os meus clientes, não deixar faltar, né, de acordo com a quantidade de dias que eu tenho para ressuprir. Bom, esse estoque mínimo eu posso atribuir manualmente ou eu posso
formalizar ele, eu posso calcular através de uma rotina chamada criar estoque mínimo, né? Para que o mesmo funcione, eu tenho que alimentar o campo de ressuprimento. A demanda que eu tenho para atender, né? A demanda que eu tenho para atender meus clientes, no caso, o estoque máximo, que na verdade seria uma margem, um percentual de margem a mais do estoque mínimo. Tem que ter cuidado também para que a gente não estoure tanto o estoque da gente, né? Então, se o estoque mínimo atende aquela quantidade de dias de um determinado cliente, certo? Com esse produto, eu não preciso ter um estoque máximo tão elevado, tão longe, tão distante do estoque mínimo. O IPI, logicamente, eu só vou especificar algum percentual aí, se a empresa for fabricante, né? A empresa que está utilizando nosso software, ele for fabricante do produto, então ele vai repassar o IPI, que é o Imposto do Produto Industrializado. Aqui seria o código da situação tributária, né? Esse código da situação tributária, ele é formado por 3 caracteres e às vezes 4 caracteres, dependendo se o cliente é justamente do Simples, né? Como mostra aqui no cadastro da empresa, se ele é do Simples ou não, tá? Eu posso atribuir já uma comissão, ou seja, o sistema tem vários tipos de comissionamento para o vendedor, né? Uma delas é atribuída no produto. A localização deste produto no meu estoque, sei lá, rua A, vamos supor que seja na rua A, aí eu costumo separar por barra, prateleira não, armário 5, prateleira 10. Bom, o desconto máximo que meus usuários podem atribuir na venda deste produto, porque eu estou atribuindo o desconto máximo no mesmo. Cuidado que existem 2 formas de desconto máximo, ou seja, do usuário, do funcionário poder vender, poder atribuir esse desconto na hora de fazer uma venda. Então o sistema ele vai buscar o menor desconto, ele vai considerar o menor desconto. Por exemplo, eu tenho desconto no item, que seria por item, e eu tenho como atribuir desconto pelo usuário, lá no cadastro dos usuários. No caso aqui, o Conquest Informática tem 100%. Se o Conquest Informática for tentar vender e tentar dar 100%, ele não vai conseguir, porque o menor desconto seria 5%. Eu posso informar o plano de contas do produto, né? Que ele pode ser estoque, né? Que no caso é para eu comercializar, ou imobilizado, né? O imobilizado da empresa, o tombamento da empresa. Vamos dizer que seria estoque. Posso pré-definir o CFLP padrão para quando eu vender esse produto para dentro do estado, né? Por exemplo, 5102. E posso pré-definir o CFLP, né? Que é a natureza da operação, para quando eu vender esse produto para fora do estado, por exemplo, 6102. Bom, custo rateio. O custo rateio é um custo que eu tenho diferente do custo do produto, que é justamente um campo que ele vai me formar, que ele vai fazer uma média em cima do custo normal quando eu fizer o pagamento de várias despesas minhas no período que eu estou solicitando. Então, por exemplo, esse mês eu tenho uma despesa de, sei lá, 20 mil reais. Essa despesa, quando eu executar a rotina ratear custo, o mesmo ele vai fazer uma média em cima de todos os meus produtos. E aí ele vai gerar esse custo rateado. O código de barra do produto, a validade do meu produto, essa validade vai depender muito da empresa que está utilizando, porque se eu informar aqui 3, pode ser o quê? 3 meses, 3 anos, então isso depende muito da política da empresa que está utilizando este campo. Tá. A curva ABC. Bom, a curva ABC do produto, é justamente em cima do faturamento. Muita gente confunde com a rotatividade. Então isso é em cima do faturamento. Então ele é classificado, existe uma rotina, né? Essa rotina
se não me engano é curva ABC de produtos, como mostra aqui. O mesmo vai fazer uma checagem no sistema e ele vai descobrir o produto A. O produto A ele corresponde a 65% do faturamento. De 65% a 90% é considerado o produto curva B. E o restante, seria os 10%, seria considerado a curva C. O meu estoque real, isso aqui ele é alimentado com a movimentação de entrada e saída. O peso líquido do produto, peso bruto do produto. A classificação fiscal ou NCM, classificação fiscal seria a nomenclatura brasileira, e NCM é a classificação fiscal sendo Mercosul. O Código da Situação Tributária sendo para o PIS e COFINS. E a natureza do reconhecimento. Esse código aqui, ele é alimentado em alguns produtos que servem justamente para poder nós gerarmos uma rotina que seria a geração do arquivo SPED. O campo GEM serve para gerar o EDOC. Tem um campo do inativo, caso eu precise inativar o produto, eu inativando, o mesmo vai deixar de ser visualizado em toda parte do sistema. Bom, do lado direito, eu tenho como informar o produto que é similar ao atual produto. Uma vez vinculado, o produto que vai aparecer em produtos similares também vinculará no cadastro dele o produto que está sendo visualizado no momento. Temos um campo para informar mensagem especial para a nota fiscal, ou seja, no corpo da nota fiscal sairá, essa nomenclatura, o que você digitar dentro de mensagem especial para a nota fiscal, o mesmo irá sair em dados adicionais da nota fiscal. A aplicação é para que serve, a que ele se aplica, ou seja, essa caneta esferográfica aplica-se a quê? Exemplo prático é um medicamento, por exemplo, paracetamol serve para quê? Para dor de cabeça, para resfriado e por aí vai. Bom, para terminar o cadastro do produto, nós temos alguns relatórios, que são eles. Os produtos separados por grupo, ele põe aqui o grupo de ave, todos os produtos de ave, o grupo de cama e banho, produto que pertence a esse grupo, mostrando o código do mesmo, a descrição do produto, a referência auxiliar, a unidade de medida, a aplicação do produto, o custo rateado, o custo e o preço de venda. Temos o relatório dos produtos contínuo. Então, já está dizendo tudo. Ele vai pegar produto, no caso ele está ordenado pela referência, que essa referência seria o código do produto, a descrição do mesmo, o grupo e o preço. Temos os relatórios por fornecedor, ou seja, todos os fornecedores deste produto. Então vamos pegar o produto 1 como base e vamos ver se ele aparece alguma coisa referente a fornecedores. Então, seria um relatório no qual ele informa quem são os fornecedores voltados para ele. Então, seria basicamente isso. O Conquest eu tenho o código 00001, tenho o código 00002. Mas o fornecedor, no caso o fornecedor teste, ele também nos fornece o produto 00001 e o produto 00002. E o terceiro fornecedor, no caso só tem um exemplo, tem um terceiro fornecedor, vamos dizer que ele também forneça. Automaticamente, quando eu for lá e visualizar esse relatório, ele já vai me informar que esta caneta, os fornecedores que me fornecem seria o de código 1, o de 3 e o de 4, mostrando a razão social, o contato e o telefone. Bom, tem os produtos também separados por curva, Então eu posso escolher uma curva, ele vai mostrar todos os produtos daquela curva pré-definida, ou de todas. Se eu pedir todos, ele vai agrupar, No caso, ele vai separar por grupo
E o produto dentro do grupo ele vai dizer quem é curva A, quem é B, quem é C, mostrando a referência, a descrição, a aplicação e a curva que se encontra no momento. Pronto, ele mostra também os produtos com a última data de compra, né? No caso, esse produto, quando a gente pede esse relatório, ele mostra as 3 últimas compras. Bom, no caso, esse produto de código 1, ele foi comprado no dia 21/3/2013, com a quantidade de 50 mil a R$2. Esse mesmo produto foi comprado novamente no dia 1/4/2013, com a quantidade de 20 a R$2. E por último foi comprado no dia 9/4, a quantidade de mais 10 a R$2, e mostra o atual estoque. E por fim, ele mostra o cadastro dos produtos completo. Então, quando a gente executa, ele abre um parâmetro perguntando se nós queremos ordenar por ordem alfabética ou pelo código. Vamos jogar pelo código. Bom, posso redimensionar aqui, ó, o relatório, né? Ele mostra o código do produto, a descrição, a unidade de medida, o grupo, né, o código do grupo junto com a descrição do grupo, quem seria o fornecedor, o preço, qual seria o ICMS, ou seja, a tabela de ICMS que está pré-definido para ele, o IPI, o PIS, o COFINS, a situação tributária, né, o código da situação tributária, logicamente do PIS e COFINS, a referência auxiliar, o estoque mínimo, a localização do produto no estoque, a situação tributária padrão do produto e o NCM. Bom, com isso nós concluímos o cadastro de produto. Iremos agora para o cadastro de serviços. Bom, o cadastro de serviço, ele também tem a barra de movimentação, a barra de localização que pode ser pelo código ou pela descrição, a barra de movimentação que nós já conhecemos, que podemos adicionar, remover, desde que o mesmo não tenha nenhuma movimentação, editá-lo. Quando a gente edita, a gente tem a opção de gravar ou de desistir, né, no caso, a alteração, e a fórmula de produção, que mais adiante nós iremos tratar um pouco sobre essa fórmula de produção, que é justamente através dessa fórmula de produção, né, que a gente vai descobrir o preço de custo daquele serviço. Né? Por exemplo, para eu fazer um serviço de manutenção preventiva de um cliente, eu pré-estabeleço as horas trabalhadas, né, quanto seria as horas trabalhadas de um funcionário, né? Por exemplo, aqui, ó, como por exemplo, vamos dizer que ele trabalhou 2 horas, então 2 horas desse funcionário equivale a R$ 9,09 do salário dele, ou seja, esse funcionário está cadastrado lá no cadastro de funcionários. Para ele descobrir o valor, ele tem que saber, tem que ser informado no cadastro dele o salário. Temos um campo que seria especificado todos os produtos ou serviços que compõem a matéria-prima, ou seja, o que é que eu vou precisar para poder formalizar meu produto final, que seria justamente o serviço. A junção dele, ele vai justamente criar o preço de custo desse serviço. Bom, quando nós cadastramos o serviço, ele pede o código, esse código pode vir automaticamente ou manual, a descrição do serviço, o custo que eu acabei de mostrar, como é que ele é calculado, o preço desse produto, a comissão, eu posso atribuir uma comissão também no item, o ISS, né, que é o Imposto sobre Serviço, caso eu queira emitir a nota fiscal de serviço dessa venda. O desconto máximo, eu posso atribuir também desconto por item de serviço, e o grupo que o mesmo pertence. Esse cadastro de grupo é o mesmo cadastro de grupo que nós visualizamos no cadastro de produto, que ele mostra uma listagem, né, e eu posso automaticamente cadastrá-lo, do qual o mesmo existe também o supergrupo, como nós vimos anteriormente. Lá à direita existe um relatório que é basicamente a tabela de preço do serviço. Ele mostra o código, a descrição do serviço,
o preço. Bom, iremos agora para a parte de cadastro de vendedores. No cadastro de vendedores, a mesma situação, barra de navegação, a barra de localização, que pode ser pelo código, pelo nome. A barra de movimentação, que nós já conhecemos também, que seria para adicionar um vendedor novo, excluir um existente, desde que não haja movimentação. Posso editar um atual, gravar a alteração ou o cadastro que acabamos de fazer, cancelar essa alteração e essa ferramenta que eu posso transferir todos os clientes deste vendedor para um outro vendedor, caso esse vendedor não faça parte mais da empresa. Ou seja, ele só tem a opção de transferir para um outro. Caso eu queira ratear, caso eu queira colocar uma quantidade para um ou para outro, teria que ser no cadastro do cliente 1 a 1. Relatórios. No final eu mostrarei os determinados relatórios. Bom, quando adicionamos um vendedor, o mesmo cria automaticamente o código. Aí nós entraríamos com o nome do vendedor, a comissão pré-estabelecida ou não, a meta, o tipo, se é pessoa física ou jurídica, ou seja, o vendedor ele pode ser um representante, ele pode possuir um CNPJ, então o mesmo abrirá a máscara para CNPJ ou CPF. A identidade, o fone, data de nascimento, o endereço, o bairro, a cidade e a unidade federativa. O CEP, esse CEP é manual, ele é manual. Existe a descrição do grupo do vendedor, né? Aqui como exemplo eu tenho um vendedor interno, externo, representante, gerente de vendas, e eu posso criar no cadastro mesmo. Fica justamente na ferramenta de cadastro de grupo, né? Podendo adicionar na ferramenta. O campo de observações, o mesmo ele pode atribuir desconto na força de venda. O que seria isso? Força de venda são tipo de venda em Palm, celular, ou seja, é um aplicativo voltado diretamente para o nosso sistema, ou seja, serve só para os vendedores que trabalharem com esse tipo de serviço. Posso inativar um vendedor, ou seja, nós não devemos excluir. Se o vendedor não faz parte mais do quadro, nós iremos inativá-lo. Os dados bancários, né, que é para poder a gente fazer o depósito na conta dele de salário, comissões e algo do gênero, como o titular da conta corrente, o banco, a agência, a conta corrente, e um campo de área. Esse campo de área é para a gente pré-definir aquele mesmo campo de área que eu mostrei anteriormente no cadastro do cliente. Serve para eu especificar a área de atuação do vendedor. Por exemplo, esse vendedor aqui, ele atua em Olinda. Se eu quiser cadastrar a área ou diferenciar a área, eu vou no cadastro e adiciono da forma que for melhor. Existe um comissionamento especial. Na lógica, esse comissionamento especial, ele serve para o seguinte: quanto maior, na lógica quanto maior for o desconto atribuído nas vendas para os meus clientes, para os clientes no caso do vendedor, menor será a comissão dele. Então ele está dizendo aqui que se ele dá um desconto de 5%, a comissão dele deve ser 10%, como mostra aqui, ele cairá para 7%. Se ele aumentar de 5,1 até 10, ele vai para 5. De 10,1 até 20, ele cai para 2. E esse último eu vou deletar, porque não tem nem lógica. E do lado direito eu posso criar uma tabela de produtos para meta, né? Tabela de produtos para meta. Exemplo, o produto 00001, eu quero pré-estabelecer que esse vendedor tem que tentar atingir uma meta de 50 caixas desse produto. Abaixo eu tenho o endereço para correspondência, né? E abaixo do endereço de correspondência eu tenho um grid que ele mostra uma navegação dos vendedores, né? Que é muito similar à barra de navegação. Bom, iremos agora para o cadastro de operações financeiras. O cadastro de operações financeiras é onde vai mostrar o cadastro do caixa da empresa, né? Caixa da empresa e os bancos que a empresa movimenta para
pagar os fornecedores, para movimentação em geral, para recebimentos de títulos de clientes e assim por diante. Então, como falei anteriormente, bom, existe uma barra de navegação que nós já conhecemos, a de localização, que é um pouco diferente, né? Esse já tem um formato diferente que eu tenho que marcar. Existe a barra de movimentação, que nós também já conhecemos, para adicionar uma nova operação financeira, excluir uma existente desde que não haja movimentação, editar, salvar ou cancelar uma alteração que porventura possa existir. Essa outra ferramenta é se eu quiser cadastrar as ocorrências. Essas ocorrências mais adiante eu irei detalhar melhor. Ao adicionar uma nova operação financeira, o sistema ele atribui um código automático, né? O próximo seria o 7, e eu tenho como procurar a listagem do banco que eu necessito. Se caso ele existir, ou seja, resumindo, essa listagem significa que o sistema já está configurado, ou seja, os bancos já estão configurados para emitir boleto e para também ajudar, ou seja, para também formar a cobrança automática. Eles já estão configurados para emitir o boleto e também para fazer a cobrança automática. Bom, escolhendo aqui, por exemplo, o Banco do Brasil, o mesmo pede o código da agência, o dígito se houver, conta corrente, o dígito se houver, né? E a ferramenta demais, né? E o campo. Bom, esse campo demais, ele é o que? Serve para quê? Pronto, isso aí é a quantidade de dias em que o banco retém o valor recebido de um boleto de sua cobrança e o repassa para a empresa. Depois vem o nosso número, a carteira que nós estamos utilizando, o convênio, né? Convênio ou contrato. Convênio utilizado para Banco do Governo, contrato, a linguagem utilizada para bancos privados. Ele é formado por 7 dígitos, tá? Deixa eu editar. Alguns bancos ele necessita do complemento. 7 é muito pouco, então, se eu não me engano, HSBC e Santander ele tem mais de 7 dígitos. Então você complementa nesse campo do lado. Tem uma configuração para poder contar, para poder você informar o número do cheque, que vai servir como um contador, né, de cheque. Um campo para a quantidade de dias, né? Essa quantidade de dias é a quantidade de dias para protesto. Então, se eu preencher aqui a quantidade de dias que está, por exemplo, 5 e marcar cartório, o mesmo vai informar ao banco, né, através do arquivo de remessa, que está autorizado a protestar, a enviar para cartório, se caso ultrapassar de 5 dias de vencido, tá? O campo pré-impresso significa que eu vou emitir um boleto pré-impresso desta conta, deste banco, para o meu cliente. O que seria boleto pré-impresso? É aquele boleto formato em formulário contínuo, que hoje é pouco utilizado. Ao desmarcar, eu estou emitindo boleto no formato A4, que é aquele boleto bem desenhado. Como eu falei anteriormente, cartório, se estiver marcado, significa que eu estou enviando para cartório. E boleto próprio marcado significa que quando eu fizer a cobrança automática, o banco vai ficar sabendo através do arquivo de remessa que o boleto foi enviado pela empresa. O mesmo quando estiver apagado, significa que eu estou dando a ordem ao banco para que eles enviem o boleto personalizado para o meu cliente. Ok? E por fim, existe aqui o relatório de operações financeiras. Bom, iremos agora para a conta corrente interna. Ele tem o mesmo fundamento. O intuito dele é controlar as saídas e as entradas de valores que foi submetido para um funcionário, por exemplo, um funcionário que precisa de um adiantamento salarial. Então, nós criamos uma conta corrente para ele, para poder a gente monitorar quanto foi emprestado, quanto ele já pagou.
Isso também serve para fornecedores, serve também para clientes, embora o cliente já é um correntista. Bom, a barra de movimentação, que já conhecemos, posso localizar por código ou por descrição. Existe a barra de movimentação, qual nós já conhecemos, né, que é para adicionar, remover, editar o registro, gravar ou cancelar uma alteração. E serve também para eu bloquear um correntista, ou seja, ele deixou de ser funcionário da empresa, eu vou, por exemplo, pegar aqui o Henrique e bloqueá-lo. Então, automaticamente, ele já está bloqueado, como mostra o checkbox. Querendo bloqueá-lo novamente, está lá. Ao adicionar um correntista novo, o código já é criado automaticamente. Nós iremos informar o nome do funcionário, o CNPJ ou o CPF do mesmo, o plano de contas que ele se enquadra. Vamos supor aí que a gente cadastrou para adiantamento salarial, então vai ter que ter aí um plano de contas referente ao que eu acabei de falar. E o grupo do cliente, no caso aí, seria o grupo do correntista, que é o mesmo grupo do cliente. Então aí seria funcionário, usando como exemplo. E o relatório que vai mostrar a listagem dos mesmos. Bom, iremos agora para o cadastro de plano de contas. Bom, o cadastro de plano de contas é o plano de contas que toda empresa tem, né? É o ativo, o passivo, os custos e despesas. Então, o plano de contas, quando o sistema é implantado no cliente, ele já vai de cortesia o cadastro do ativo e do passivo, né? O ativo que começa com 1 e o passivo que começa com 2. A despesa fica a critério do próprio cliente. Então, como é que se movimenta? Eu tenho a barra de navegação, a barra de localização pela descrição, o código, a barra de movimentação, no qual eu posso adicionar, remover, editar, gravar, cancelar uma alteração porventura, e eu posso cadastrar um grupo, que seria o quê? O centro de custo, né? Que eu posso denominar a um subgrupo, vamos supor, um subgrupo do plano de contas, e existe um supergrupo. No caso, aí nós formaríamos o quê? Tipo um organograma, seria o grupo principal, seria o supergrupo seria o principal, que se subdividiria no centro de custo e no qual o outro seria o centro de custo. Bom, uma visão geral. O plano de contas ativo, como ele é uma conta sintética, eu não devo marcar nem movimento nem despesa. Então ele vai ficar como uma conta de resultado, do jeito que está aqui, em negrito. E o mesmo está subdividindo circulante, realizável, permanente e assim sucessivamente. Então, se eu for em circulante é uma subconta do ativo, mas é uma conta sintética, por isso que não está marcado aqui nem movimento nem despesa, né? Por exemplo, um exemplo que seria crédito, que a gente aplica ao cadastro do cliente. Crédito é uma conta que é movimentada, que ela pertence à conta sintética circulante, que está dentro do ativo. Então, nesse caso, como eu movimento essa conta, será marcado só o movimento, né? Do lado direito eu tenho o centro de custo e eu posso reduzir a codificação dele. Eu posso criar um código reduzido para facilitar na hora da movimentação. O mesmo critério que eu utilizo para crédito, né, que é a conta do ativo, eu posso utilizar para o passivo também. O passivo ele não é despesa. Já na despesa, eu tenho um exemplo aqui de uma conta de despesa, que seria uma conta sintética, no mesmo formato, não um movimento e nem é uma despesa, que eu subdividi em despesas administrativas, né, que é uma subconta, mas também é uma conta sintética, e operacionais. Um exemplo de uma despesa que faz parte do sintético, despesas administrativas. Folha de pagamento. Essa folha de pagamento eu estou informando aqui que eu movimento esta conta, né, e ele é uma despesa. Então, quando nós movimentarmos lá no caixa, o mesmo vai identificar através de relatórios financeiros que ele é uma despesa. Então, ele vai entrar no relatório de despesas. Bom, e para concluir
a parte de cadastro, nós temos os tipos de recebimentos. Os tipos de recebimento são as formas de recebimento que eu trato com o meu cliente, né? Tipo, minha empresa, eu comercializo e cobro ao meu cliente e emito boleto para 30 dias, para 30, 60 dias. Eu trabalho com à vista, ou seja, em dinheiro, com cartão de crédito. Então, seria o cadastro dos tipos de recebimento. Então, os tipos de recebimento ele tem também lá no cadastro a barra de navegação, a de localização, né, por código ou descrição, e a barra de movimentação, que é a padrão. Em seguida, tem um relatório para ele informar todos os tipos de recebimento. Bom, o tipo de recebimento ele tem a facilidade de dividir em até 12 vezes. Bom, e para adicionar um tipo de recebimento, o mesmo cria o código automático, né? Nós pré-estabelecemos a descrição do recebimento. No caso, vamos pegar aqui um conhecido, boleto, no caso, cheque para 30 dias. Isso é só uma nomenclatura, o sistema não vai conseguir identificar que deve ser cobrado ao cliente da data de emissão mais 30 dias, pela nomenclatura. O mesmo tem que ser preenchido o prazo. Então, se é 30 dias, é um prazo 1, eu vou alimentar com 30. Existe uma sigla. Sigla é basicamente um grupo, ou seja, eu vou agrupar todos os tipos de um recebimento padrão para dentro dessa sigla. Exemplo, todos os tipos de cheque. Cheque para 30, 30, 60, 30, 60, 90, designado para a mesma sigla. Para que serve isso? Lá na frente eu posso tirar um relatório para saber quanto eu faturei em cheque. Não interessa se é cheque para 30, se é para 30, 60 ou para 90. Ele dá um total pela sigla. Eu tenho um checkbox de alterar PDV. Esse alterar PDV, quando estiver marcado, quando nós fizermos uma venda no PDV, o que é o PDV? Frente de loja, o PAF. Quando eu fizer uma venda no PDV e finalizar a venda com este tipo de recebimento, o PDV vai abrir um subformulário onde eu possa editar esse recebimento. Ou seja, eu posso informar os dados do cheque, como agência, banco, agência, número do cheque, conta corrente. Eu posso mudar o valor daquele tipo de recebimento, contanto que o total bata com o total da venda. Embaixo eu tenho o checkbox de TEF, que é a transferência eletrônica de fundo. Só é utilizado, né, para tipos de recebimento em cartão de crédito. Por exemplo, Mastercard. Então, Mastercard eu teria que marcar o TEF, que quando eu finalizar uma venda lá no PDV, pelo simples fato dessa venda sem cartão de crédito, o sistema irá chamar o gerenciador do TEF para poder a gente escolher qual seria a bandeira, né, do cartão, se é Master, se é Visa, se é Hiper, e finalizar essa venda com um determinado cartão. Bom, depois eu tenho um checkbox boleto. Então vamos pegar aqui o exemplo de um boleto. Boleto para 30 dias, né? O prazo dá 30, como especificado. E ele está marcado boleto porque eu estou autorizando, o sistema está autorizando a ser emitido um boleto de uma determinada operação financeira, ou seja, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, para este tipo de recebimento. E taxa do boleto, se tiver marcado, significa que eu estou embutindo no boleto a taxa, desde que essa taxa seja especificada no cadastro da empresa no campo boleto. Ou seja, está R$ 2,50 lá como exemplo. Então, se eu emitir um boleto para 30 dias para um cliente, ele vai entrar aqueles R$ 2,50 a mais no valor do boleto. Depois eu tenho um campo de ágio. Então, eu tenho 12 campos de ágio e tenho 12 campos de prazo. Os 12 campos de ágio servem para eu especificar o ágio que vai ser cobrado em cima daquele prazo. Ele funciona como ágio quando eu uso a venda e funciona como deságio quando eu utilizo no PDV. Por que deságio?
Esse campo foi criado, direcionado para o PDV, para eu especificar o percentual que vai ser repassado para a operadora do cartão de crédito. Por exemplo, Hipercard. Então, se eu colocar 10% e fizer uma venda de R$1.000, significa que meu contas a receber vai estar lá especificado 900. R$100 é justamente os 10% que será pago à administradora do cartão de crédito. Bom, com isso, nós encerramos o treinamento da parte de cadastro. Fazendo parte ainda do módulo de cadastramento, nós temos a tabela de preço. Né? O sistema, existe 2 modelos de tabela de preço. A tabela de preço modelo 1, que é essa que vocês estão vendo, né? Essa tabela de preço modelo 1, ele atribui, além do preço principal, ele atribui mais 6 tabelas, né? Que ele vai do título 1 até o título 6. E essa atribuição é em percentual. Observe que ele é um conjunto. Ó. Título 1 é o nome da tabela que eu criei. Por exemplo, tabela 1, eu estou explicando aí que eu estou dando 5% de desconto. Então, vou colocar um sinal de percentual para ficar melhor o entendimento. Então, se é um desconto, eu vou colocar menos 5%. E o mesmo é formado pelo campo de título, para eu escrever o nome da tabela, o ágio, ou deságio, no caso aí, e a comissão que é atribuído para o vendedor, se caso o mesmo utilizar essa tabela. Assim se repete para o título 2, o 3, até o título 6. Bom, como eu falei anteriormente, ele é aplicado em percentual para todos os produtos. Bom, vamos conhecer melhor essa tabela de preço. Existe uma barra de navegação, a de localização, que seria por código, pela descrição. Né? Um campo que eu posso fazer alteração de preço, né? Exemplo, se eu atribuir aqui 10, eu posso estar alterando, fazendo uma alteração de preço em percentual ou em valor. Por exemplo, se eu especifiquei 10 aqui e executar esse aumento justamente para o preço de custo. O preço de custo é em percentual. Se eu executar, será considerado 10%. Posso executar em percentual também para o preço do produto, ou seja, ele vai aumentar 10%. Ou eu posso aumentar, considerar o aumento no preço de venda do produto em real, ou seja, eu estou aumentando mais R$10. E essa última ferramenta é para poder fazer a conversão da moeda estrangeira. Então, se eu tenho um item que está lá cadastrado, que nós vimos anteriormente, eu vou voltar lá para vocês entenderem melhor. Eu tenho um produto aqui que eu digo que o preço dele é $1. Então, se eu multiplicar, dizer que a minha conversão da moeda, que o dólar hoje está R$2, e eu executar, ele vai multiplicar pelo aquele valor que está lá, ou seja, ele iria transformar em R$2. Muito cuidado que se tiver simplesmente um único produto tiver alimentado com a moeda estrangeira, quando você executar, ele vai executar em todos os produtos. Ou seja, aquele produto que não tiver a moeda estrangeira preenchida, o sistema vai zerar o seu preço de venda, porque ele vai multiplicar por 0. Então, sabemos que multiplicado por 0, ele vai dar 0. Existem vários relatórios, né? E aqui um filtro. Eu posso filtrar aqui, ó, só os serviços. Então ele vai mostrar só os serviços. Posso filtrar só os produtos ou total, que seria os dois. Tenho como filtrar também na minha tabela de preço por intervalo de código. Então, por exemplo, eu quero filtrar todos os meus itens do 00001 até o 00100. Então, quando eu filtrar, automaticamente o mesmo vai filtrar todos os itens até o 100. Bom, aí o mesmo filtrou do 1 até o 100. Tirei o filtro e ele volta ao normal. Nós podemos filtrar todos os produtos de um grupo. Por exemplo, eu quero todos os grupos de bombas. Bombas não tem nenhum. Então vamos ver se a gente encontra algum aqui de tancagem. Então, tancagem.
em 2 produtos do grupo de tancagem. Posso filtrar também, eu posso mudar o tipo de filtro, de vez ser por grupo, pode ser pelo supergrupo. Então, supergrupo, automaticamente, ele dá um aviso aqui, né, que este filtro torna a tabela somente para consulta, ou seja, eu não posso aplicar valores, não posso mudar valores, nada. Dá a entender isto. Então, grupo de mangueira. Então, todos os produtos que pertencem a vários grupos, que esses vários grupos estão vinculados à mangueira. Tancagem está para mangueira, mangueira e PVC está para mangueira, como ML é a mesma coisa. Tirei o filtro, mudei o filtro. Posso filtrar também por um fornecedor. Então, vou pegar um fornecedor aqui chamado TOTI. Então, todos os produtos de TOTI. Então, eu posso fazer o seguinte, posso fazer uma mesclagem aí. Tipo, eu quero todos os produtos do grupo tancagem, do fornecedor TOTI. Então, ó, tirei o grupo, mostrou todos, tirei o grupo. Existe uma tabela de validação, que a priori essa tabela de validação, ela só vai ter validade para aquelas vendas feitas em palme, ou seja, força de venda. Se ela não tiver preenchida, ela não sofre nenhum tipo de problema, ela não tem efeito nenhum. Bom, com isso nós terminamos o treinamento da tabela de preço modelo 1. Vou mostrar para vocês agora a tabela de preço modelo 2, no qual, para mudar essa visualização, é importante que seja mudado internamente no sistema. Bom, temos de demonstrar agora a tabela de preço modelo 2. A tabela de preço modelo 2, a parte superior ela é semelhante à modelo 1. Barra de navegação, de localização, alteração de preço com exceção da conversão da moeda estrangeira, os mesmos relatórios, a validade da tabela, o tipo de filtro existem, o filtro por intervalo, por grupo, por fornecedor. Sendo que este modelo de tabela, ele oferece até, além do preço padrão, ele oferece até 20 preços diferentes para cada produto, juntamente com o percentual do vendedor. Esses preços são individuais, ele não se aplica a todos os produtos, eles são individuais e em valor, não é em percentual feito a tabela modelo 1. Então, por exemplo, eu tenho aqui o produto que é R$ 3,40, na tabela 1 eu vou vender ele por R$ 4,00, atribuir 5% de comissão para o vendedor. Posso vender ele a R$ 5,00, dá 10% ao vendedor. Posso não querer utilizar a tabela 3, assim por diante. Não quero nos demais produtos e assim sucessivamente. Bom, com isso nós concluímos a partir de agora o treinamento avançado do módulo de cadastramento.